Boa noite, muitíssimo obrigado pela presença de todos vocês aqui. Eu gostaria de começar propondo uma reflexão. O Porquê Ler começou oficialmente em 2019. E em 2019 a gente começou a dar corpo e a dar movimento para esse projeto. Esse projeto sai do papel, vem literalmente para o auditório da Casa Nilo Teixeira, para o Cine Teatro, e começa numa crescente de público. Na primeira edição, alunos da Copec, na segunda edição, alunos e pais, na terceira edição, alunos, pais e outras pessoas que vieram por ouvir falar. E a gente começa então a pensar na dinâmica que o projeto vai tomar. A gente começa também a agradecer lá atrás as parcerias que sem elas o projeto meio que ficaria esvaziado. Principalmente a Casa Nilo Teixeira, pela disponibilidade do espaço. Diego Silva Filmes, na minha opinião, um videomaker fantástico. E a Duo Marinho Fotografia, representada na figura de Mozana, que é quem manda de fato na Duo, né? Vocês já viram. Mas aí veio março de 2020. Talvez nem nas nossas piores imaginações, talvez nem nas mais caóticas imaginações, a gente fosse capaz de pensar, de prever a situação que nos acometeria. 2020 nos trancam em casa, a gente passa a ter todo o tempo que pediu, durante muito tempo, mas também vem junto com ele todas as incertezas que ninguém, em momento nenhum na vida, desejou ter, inclusive se haveria a manutenção da própria vida. Houve a proposta de que o Porquê Ler seguisse pela internet. Eu, particularmente, fui das primeiras pessoas que disse não. Não pelo seguinte: eu acho o espaço virtual fantástico para a propagação de certas ideias, mas a gente estava vivendo um boom de lives de todos os tipos. Então, Porquê Ler cairia ali naquele bolo, sem muito prestígio, porque ele estava engatinhando. E a chance de que ele desaparecesse no meio de tantas outras coisas, de tantas lives interessantes, de tantas coisas que a gente teve disponível naquele momento, que eu pensei, não, deixa o Porquê Ler engavetado, bonitinho, como ele estava lá no começo. E quando for de fato possível, a gente volta. Hoje, 12 de agosto de 22, a gente retoma o Porquê Ler numa edição especial para fomentar a arrecadação de alimentos para a equipe nos jogos internos da Copec. A convidada especial da noite seria a Valesca Sapucaia, que foi também convidada na segunda edição, mas que infelizmente adoeceu e não pôde estar aqui. Então coube para mim, idealizador do projeto, que fiquei adiando durante meses a minha participação, vir e dar conta da presença de vocês, da atenção de vocês, do cuidado que vocês tiveram em estar aqui. E que livro trazer? A princípio eu pensei, eu poderia trazer O Velho Mar. É um livro que eu gosto, apesar de algumas pessoas acharem tedioso. Eu gosto. Acho o livro fantástico, mas disse não, O Velho Mar precisa de um outro momento, precisa de um outro contexto. Então, eu lembrei das últimas leituras que fiz recentemente e um livro em particular me chamou a atenção. O livro em questão é A Biblioteca da Meia-Noite. E aí, como é tradição no Porquê Ler, pensarmos como a gente se torna leitor, apresentar um pouco do autor e apresentar um pouco da obra, a Biblioteca da Noite veio a calhar porque ela fala de todas as escolhas que a gente poderia ter feito e não fez. De todas as escolhas que ao longo da existência de cada indivíduo ele faz ou deixa de fazer e os rumos que essas escolhas nos encaminham. E eu disse, caramba, precisa ser a Biblioteca da Meia-Noite, porque, de qualquer sorte, pensarmos a Biblioteca da Meia-Noite pensarmos nossa própria existência. Mas é também pensar a minha própria trajetória como leitor.
Os livros meio que me libertaram de uma realidade que seria completamente diferente sem eles. Eu me torno leitor aos 14, leitor efetivamente da Veja. Não me orgulho do meu passado nesse sentido. Leitor da Veja, começo a ler Veja, porque meu pai era assinante da Veja. Num dado momento, eu abandono a Veja, começo a ler outras coisas que vão aparecendo ali por volta dos 16, 17. Carlos Drummond de Andrade, Vinícius de Moraes, Machado de Assis. O básico da literatura clássica que a escola forçava, mas a gente meio que lia depois só por rebeldia. Quando a professora mandava, não. A gente lia depois como um ato de rebeldia e meio que se sentia livre por isso. Num dado momento eu encontro uma obra em particular. Vocês que são meus alunos sabem que obra é essa, mas a obra é O Anticristo, relembrando, de Nietzsche. E aí esse livro muda a minha vida porque eu compro sem saber nem pronunciar o nome, Nietzsche. Saio perguntando, como no filme, no curta-metragem Meu Amigo Nietzsche, eu literalmente saí perguntando para algumas pessoas como se pronunciava Nietzsche. Leio o livro a primeira vez, não entendo nada, leio a segunda nada, leio a 10ª, não entendo nada, e aí eu continuo lendo. E ali eu começo a me aproximar da filosofia, começo a me aproximar da literatura, começo a incorporar a literatura à minha vida. Venho fazer letras na UNEB, em Caetité, e caio exatamente numa casa, e aí eu acho que nada é por acaso, eu caio numa casa com uma biblioteca proibida. O dono da biblioteca disse, por favor, não mexa nos meus livros. E eu disse, rebeldia, mexerei. O que você vai fazer? Eu vou continuar mexendo. Pegava os livros, lia. E acho que a questão de ser proibido torna ainda mais interessante porque você vai contrariar alguém ao ler. E aí você vai, pega o livro e começa a ler, e no fim das contas ele deve ter ficado 1 ano morando na República, e nesse 1 ano eu li tudo que podia. Ali eu me consolido como leitor. Ali eu abraço a literatura e depois disso ela meio que não sai mais da minha vida. Esse livro, A Biblioteca da Meia-Noite, caiu nas minhas mãos por acaso. Jorge Luis Borges, um contista argentino, diz em um de seus muitos livros que na mente dele o paraíso é uma espécie de biblioteca. Imagina, você morre e vai para uma biblioteca. Um dia, passeando por esses sites de leitura, e eu sou assinante da TAG, eu vi a sinopse da Biblioteca da Meia-Noite. Li a sinopse e disse, caramba, será que Borges estava certo? Será que o paraíso que a gente espera que exista e que a gente vá para lá de preferência, de fato é uma biblioteca? Se for, não sei se essa vida me prenderá por muito tempo. E aí, peguei o livro, olhei, achei na tag, fui, comprei, fiquei ansioso pela chegada dele. Essa é a capa da tag, a edição especial da tag. Não conhecia o autor, Matt Haig. Continuo não conhecendo outras obras dele, pretendo no futuro próximo ler outras coisas dele. Mas me deparei com a Biblioteca da Meia-Noite e comecei. Meu papel na noite de hoje é oferecer para vocês um panorama o mais imparcial que eu conseguir. Já antecipo, não conseguirei. E falar um pouco sobre essa obra. Em seguida, abrir para perguntas, abrir para devaneios, abrir para colaborações, para que a gente construa nessa noite um espaço interessante de bate-papo. Bom, se a obra é a Biblioteca da Meia-Noite, eu preciso começar dizendo para vocês o seguinte. A protagonista da biblioteca, Nora Cid, ela tem depressão. Então é um livro que vai suscitar ao longo de todos os capítulos gatilhos. Então é preciso alertar exatamente pela presença permanente de gatilhos vinculados ao estado emocional dela, ao estado mental dela. Nora é alguém que
tinha diversas capacidades ao longo da vida, desenvolveu inúmeras habilidades ao longo da vida. Ela era nadadora, ela era compositora, ela participava de uma banda que fazia um sucesso interessante, que chegou a ser convidada por uma gravadora para assinatura de um contrato. A Nora tinha inúmeros caminhos a seguir, um mundo de possibilidades. Mas o livro começa nos dizendo já no início que Nora tentará suicídio. Primeira página do livro está posto que ela vai tentar suicídio. E aí a gente começa a entender o que vai motivar Nora, 19 anos depois de quando o livro avisa que ela irá cometer suicídio. O que irá motivá-la a cometer suicídio. E aí a gente começa a entrar no mundo de Nora, a ver Nora como uma pessoa que foi dando errado a cada escolha que fazia. Que foi pegando caminhos, e nesses caminhos ela sempre ficava com a pior das escolhas. Esse é o ponto de vista que ela deixa claro pra gente no início do livro. E a gente avança. Avança e as coisas vão desandando na vida de Nora. Vão desandando, desandando, desandando. Até que a gente chega num ponto em que Nora, depois de um dia caótico, onde ela perde o emprego, onde ela volta para casa, faz uma postagem numa rede social sobre suicídio, ninguém se importa para dar feedback, para perguntar para ela o porquê ela está se sentindo daquela forma. O gato dela morre, Voltaire. O gato morre, na cabeça dela atropelado, e ela vai refletir sobre o fato de que a única vida que estava sob o cuidado dela, além da dela, ela não foi capaz de cuidar. Naquele momento, ela se empanturra de comprimidos na tentativa de um suicídio e para. Para porque a questão ela tentou morrer ali. A gente meio que fica numa espécie de suspense e ela desperta. Ela desperta num espaço que ela não identifica muito claramente que espaço é aquele. E o espaço é uma biblioteca. Uma biblioteca muito, 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 muito grande, topado de livros de cima a baixo, em que esses livros não têm o nome da obra no dorso, muito menos o nome do autor. Os livros são uniformes, são todos iguais, exceto um. Um livro destoa de toda a uniformidade dos outros. Quando ela se aproxima para pegar um livro, aparece uma figura que ela recorda de um outro momento da vida dela, da vida escolar dela. Então ela se aproxima e ela percebe que é a senhorita Elme. Senhorita Elme é uma senhorita que faz parte da vida dela, que faz parte da trajetória dela, que aconchegou ela no único lugar ao longo da vida em que ela se sentia à vontade, que era na biblioteca da escola. Ponto. Esses são todos os spoilers que eu vou dar para vocês. E isso está no início do livro. O livro é dividido em pequenos capítulos, o que torna a leitura muito dinâmica. Você não cansa. Pelo contrário, você começa, termina um capítulo, faz uma pausa para um descanso, para fazer uma outra atividade, mas logo em seguida dá uma vontade muito grande de você voltar, porque a curiosidade é atiçada permanentemente por cada novo fato que vai se desdobrando na história. Você vai do capítulo 2 para o 3, do 4 para o 5, do 6 para o 7, do 8 para o 9, com uma velocidade, porque o livro fala de Nora, mas fala de cada leitor que passa cada página. Porque a gente começa a perceber o seguinte: a biblioteca, com todos aqueles exemplares, tem em cada um daqueles exemplares a vida que Nora não escolheu viver. Caramba, olha a beleza disso. Imagina se você se depara com uma biblioteca contendo livros que representem absolutamente todas as escolhas que você não fez. E detalhe, talvez essa seja uma das grandes belezas do livro. Você agora
pode escolher de maneira segura, testar essa vida que você não escolheu em momento nenhum, e caso se arrependa, você pode devolver o produto. Nesse caso, o livro para a estante, e você volta para a biblioteca. Detalhe: a biblioteca é uma espécie de limbo. Nela é sempre meia-noite. Não avança um único segundo. Meia-noite. 0,0000000. Subentende-se logo de início que ela está em coma na realidade originária dela. Mas, como o tempo está parado, ela não morre lá na realidade dela, e enquanto ela não morrer lá, o tempo está parado aqui e ela pode experimentar todas as vidas que ela desejar. E essa experimentação pode durar o tempo que ela quiser. Ela pode ficar lá alguns minutos, se entediar, se enraivecer, despertar alguma frustração, e ela volta para a biblioteca para começar uma outra vida. Que ela pode experimentar por uma semana, por um mês, por um ano, e quando ela se frustrar lá, ela pode voltar para a biblioteca. De forma segura. Enquanto ela estiver em coma em sua realidade originária. Se ela morrer, ou se ela sair do coma na realidade primária dela, na realidade originária, a biblioteca desaparece porque o tempo volta a correr e é como se ela saísse desse limbo. Caramba, o que vocês fariam? Porque ao me deparar com todas essas possibilidades, eu me perguntei onde eu estaria se ao invés de vir fazer letras na UNEB em 2006, eu tivesse ido para Salvador fazer ciências sociais e seguir a carreira de cientista político. Onde eu estaria se eu não tivesse abandonado letras no 5º semestre e ido fazer história? Onde eu estaria se durante o curso de história eu não me apaixonasse ainda mais por filosofia e depois que terminasse a história começasse filosofia? Onde eu estaria se eu não retardasse algumas disciplinas de história e precisasse pagar disciplinas na sala daquela que seria a mulher mais incrível que eu conheceria na vida inteira e pediria em casamento algum tempo depois? E está aqui me aturando até hoje. Onde eu estaria? As possibilidades são impensáveis, porque cada escolha literalmente gera outras tantas possibilidades. E a beleza do livro é exatamente oferecer para o leitor a capacidade de pensar a importância de cuidar dos gestos mais simples, das escolhas mais simples, de escolher bem o caminho, porque alguns a gente pode voltar, mas só o retorno já causa uma perda de tempo significativa. E o tempo não volta. Nora avança. Nora escolhe todas as possibilidades que ela cogita que seriam incríveis. Ela pensa: o que teria acontecido se eu continuasse nadando? Ela tinha ganhado inúmeros campeonatos juvenis. E o pai dela tinha certeza de que ela seria medalhista olímpica se ela continuasse a treinar. Ela era talentosa. E ela escolhe uma vida em que ela seguiu na natação. E aí ela desabrocha numa vida em que ela foi medalhista olímpica, já se aposentou, apesar de jovem. Nora, no livro, tem 35 anos. Então, para todas as realidades que ela escolher ir, ela está com 35 anos. E ela chega lá e se depara com a realidade de ser medalhista olímpica, famosa, extremamente cogitada e requisitada para palestras em diversos lugares do mundo, badalada, sempre cercada de inúmeras pessoas. Ela se imagina, ela se frustra, volta para a biblioteca e se imagina: e se eu tivesse assinado aquele contrato com a gravadora? E aí ela se imagina nessa vida e pega o livro dessa vida e vai para essa vida. Caramba, quando eu li aquele livro, aquela parte, aquele capítulo, eu lembrei automaticamente da música Esquadros, de Adriana Calcanhoto. Quando ela canta, eu ando pelo mundo divertindo gente, chorando ao telefone.
A gente quase sempre pensa que a vida glamurosa de um artista, de um astro do rock, de um astro do sertanejo, de um astro do pagode ou da MPB é uma vida só de glamour e de felicidade. A gente quase nunca para pensar que nas malas que levam os equipamentos não vão os afetos. A gente quase nunca para pensar que nas malas que vão os equipamentos não vão as pessoas que a gente gosta e que dão sentido para a nossa existência. E por mais que você esteja celebrando a alegria, a felicidade de existir, às vezes você não pode compartilhar a felicidade que o público inteiro compartilha por sua culpa, em função do que você está fazendo. Mas as pessoas que você gostaria que estivessem ali estão cada uma vivendo sua vida a milhares de quilômetros de onde você celebra a felicidade. E aí ela vai para essa vida. Nessa vida, o irmão dela morreu. Um irmão que ela não tem contato na vida primária dela. Nessa vida, a vida dela é literalmente uma correria insana de compromissos e shows, e entrevistas e participações em podcasts, dando entrevista para rádio, para televisão, posando para fotos em revistas. Não existe uma vida dela. E ela volta. E ela vai e volta por diversas vidas que vocês descobrirão ao passar cada uma das páginas do livro. Ela vai e volta numa dinâmica muito interessante para nos convidar a pensar que talvez, apenas talvez, a gente viva desejando as vidas que nos faltam ou as vidas que a gente poderia viver, porque na verdade a gente fica construindo expectativas, ao invés de prestar a atenção à vida que temos. Quem de fato, nesse espaço, para um segundo para contemplar o que tem, o que é, o que já conquistou. Quem para um segundo na vida que tem para celebrar tudo o que já alcançou? Pouquíssimas pessoas. Porque a maioria de nós está numa corrida pela qual ou para a qual fomos educados para desejar sempre mais, para querer sempre mais. E a gente vai criando expectativas gigantescas. E a busca por essas expectativas vai lançando sobre nós outras tantas expectativas. E a gente sempre acha que a melhor vida é a que a gente não viveu. A gente sempre acha que a melhor vida é a que a gente poderia viver se tivesse escolhido uma outra dinâmica, uma outra possibilidade. O livro vai passando, as páginas vão correndo, você vai mergulhando num universo que é um universo depressivo. É preciso recordar isso, não percam isso de cena. O livro inteiro carrega um peso, uma certa tristeza, mesmo nos momentos eufóricos. É uma reflexão também sobre o que essa busca, o que essa correria, o que essa angústia por chegar a diversos lugares, a criar diversas possibilidades, causa em nós enquanto seres humanos. Lendo Byung-Chul, o autor da Sociedade do Cansaço, autor também do Por Favor, Fechar os Olhos para um Outro Tempo, eu consigo dialogar perfeitamente com a Biblioteca da Meia-Noite. Quando o convite à reflexão sobre o quão estamos acelerando o tempo com as nossas ações cotidianas e essa sensação permanente de que o tempo corre mais rápido do que a gente consegue dar conta dele. 24 horas já não são suficientes. O problema é que não tem como dilatar o tempo em benefício próprio. Então talvez seja a hora de refletir por que corremos. Na medida que Nora vai escolhendo realidades e vidas, e ela vai experimentando e experimentando, os momentos em que a gente percebe uma felicidade genuína, uma felicidade plena, são os momentos mais corriqueiros. São os momentos mais cotidianos. São os momentos mais simples, quando não há fortuna, quando não há fama, quando não há uma celebrização da figura de Nora e que ela está só vivendo, está só existindo na companhia de alguém que valoriza a presença dela, na companhia de alguém que é importante para ela e com quem ela se importa. Nesse momento, a gente começa a perceber que a vida é mais simples do que a gente supõe. Nesse momento, a gente começa a perceber por que a gente está correndo.
Por que é que a gente não diminui? Por que é que a gente não saboreia melhor a fruta que a gente gosta? Por que é que a gente não para e come mais devagar aquele prato favorito? Por que é que a gente não ouve com mais atenção as pessoas que importam pra gente, que nos agregam alguma coisa, que nos acrescentam sentimentos bacanas? Por que é que a gente não celebra a vida daqueles que a gente ama? Por que é que a gente não se permite se conhecer mais e conhecer o outro que está sempre ali? Por que é que a gente não começa a olhar em volta e perceber o quão e quem está presente o tempo todo, mesmo sem pedir para ser notado? Nora vai escolhendo, 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 os capítulos vão avançando. Você vai se vendo sugado para dentro do livro e começa a surgir uma euforia e ao mesmo tempo uma angústia, porque você começa a dizer, peraí, Nora está vivenciando todas as possibilidades possíveis. E aí você começa a se perguntar, o que é que ela vai escolher? Quando você chega na metade do livro, esse não é um livro de fim surpreendente. Esse não é um livro que você chega no fim e diz, uou, como eu não pensei nisso, caramba, que incrível, o autor foi genial. Não, não é esse livro. Na metade do livro você sabe o final. Mas saber o final não tira a beleza do livro. Não tira porque ele dialoga com a nossa vida. Ele dialoga com a provocação permanente e necessária que a gente deveria se fazer. Por que a gente está aqui? Caramba, é sexta-feira, vocês não têm o que fazer? Não tem uma coisa mais interessante para vocês irem fazer? Gustavo, como é que você traz sua namorada para uma sexta-feira à noite para discutir ou ouvir literatura? Pois é. Parabéns pela escolha. Seja bem-vinda, namorada de Gustavo. Percebam uma coisa. Essas pequenas reflexões que a gente às vezes se furta porque está correndo, porque está tentando dar conta do mundo, é o que torna o fim previsível do livro delicioso. Porque o fim previsível do livro é a possibilidade que a gente tem de desacelerar a vida. É a possibilidade de olhar com um pouco mais de atenção para toda a riqueza que nos cerca, para todos os afetos que nos acolhem, para todas as vidas que a gente impacta e as que nos impactam. E aí a gente ressignifica a vida. Aí a gente respira fundo e faz o que eu acredito que toda leitura deveria fazer, e por isso que eu leio. Nos colocar diante da nossa própria vida e perguntar, é isso que você quer daqui para frente? E talvez eu anseie tanto por essa metamorfose ambulante de não me firmar em lugar nenhum, porque eu leio. Eu não quero estar estático. Eu quero permanecer mudando, impactado por cada nova leitura. Eu não quero defender ideias que sejam ou se pareçam com verdades absolutas, porque elas não existem. Eu quero ceder a essas verdades, eu quero mudar de opinião, eu quero ouvir um argumento melhor do que o meu e abrir mão do meu e abraçar aquele porque ele me convenceu. A Biblioteca da Meia-Noite é um livro que pode ser lido por qualquer pessoa, mas como o oceano, você vai mergulhar nele de acordo com a sua capacidade de prender seu próprio fôlego. Então ele não vai ser o mesmo livro para todas as pessoas. Pelo contrário, ele é único para cada indivíduo que o lê. E ouso dizer, e aqui me encaminho para o fechamento dessa primeira parte, ouso dizer que cada nova leitura te levará a uma profundidade diferente, porque o indivíduo que o lê em cada um desses momentos, em cada uma dessas oportunidades de leitura, será outro. Partindo do princípio maiêutico de Sócrates, a gente vive parindo a nós mesmos, a gente vive se transformando, e essa transformação gera essa mudança que faz com que a gente celebre outros pontos de vista, outras ideias sobre a própria vida, apesar da vida ser a mesma.
uma vez eu comentei com você sobre um outro livro do Tolstói chamado A Morte de Ivan Ilitch, e você acha que havia comentado que não havia lido. E aí, quando você trouxe a questão desse outro livro, me lembrou muito a narrativa da morte de Ivan Ilitch, e para mim pareceu, pelo contrário, uma narrativa totalmente diferente desse próprio livro. Porque eu acredito que na minha leitura, por exemplo, da morte de Ivan Ilitch, eu interpretei o livro como uma grande manifesto de como o ser humano tem que buscar uma vida melhor, porque a vida, ela sempre vai ser insuficiente. E aí eu gostaria de perguntar isso para você, se na sua opinião, por que a gente sempre vai querer buscar o insuficiente? E por que, por exemplo, um grande clássico da literatura que praticamente trata a vida, a morte de Ivan Ilitch, quer dizer que a vida dele foi tão simples que ela acabou sendo terrível. E aí por isso eu pergunto para você, por que você acha que a gente tende a dizer que a vida, quando mais simples ela parece ser mais terrível do que, por exemplo, uma vida movimentada? Caramba, eu comprei esse livro, não li, ainda apesar de ser uma novela relativamente curta, eu acho que eu não estou pronto ainda para ele. E eu acredito muito nessa lógica de estar pronto para certas obras. Para pensar. A gente vive numa sociedade que nos colocou a correr o mais rápido possível que a gente conseguir. E detalhe, nunca é suficiente. Tem um conteúdo num livro extinto lá da escola, que é o capítulo 9. O título do capítulo é O que é a Liberdade. Desse livro extinto que a gente não trabalha mais lá na escola, na Copec. E todas as vezes que eu pergunto sobre o que é a liberdade para jovens de 14, 15 anos, eles sempre me dizem que liberdade é poder fazer absolutamente tudo, o que eles quiserem. Eu sempre pergunto, o que é tudo que vocês querem? Eu adoraria sair de casa e poder voltar a hora que eu quisesse, sem meu pai me ligando, sem minha mãe perguntando que horas eu vou voltar. E eu disse, interessante, que horas é essa hora que você quiser? Sei lá, bem tarde. O que é bem tarde? Porque dependendo do quão tarde for, já é cedo. E aí, eles, umas 10 horas da noite. Aí eu fiz, isso é tarde? Aí, sim, porque minha mãe manda voltar às 7. Eu disse, você sai que horas? 6:30. Ou seja, meia hora de liberdade plena para fazer o que quiser e voltar às 7. De preferência que seja perto de casa, porque só são meia hora. E eu digo para vocês sempre, a liberdade nesse momento da vida de vocês talvez seja a mais ampla possível, a mais dilatada possível, e em nenhum outro momento da vida de vocês terão tanta liberdade. Vocês me olham com uma cara assustada porque vocês não se sentem livres. E nem se sentirão à frente. Por inúmeros fatores que a gente poderia levar um tempo aqui discutindo. Porque agora a única responsabilidade que vocês têm é estudar. Dar conta da formação e de preparar um chão que será a base sobre a qual vocês irão construir suas próprias vidas. É a única. Depois desse período vem universidade, vem estágio, vem trabalho, vem casamento, vem trabalho e mais trabalho. Aposentadoria passa a ser um sonho, trabalho. E a gente acha que nunca é suficiente o tanto que a gente corre, a gente continua correndo em função disso. Quando a gente percebe, 15 viraram 18. Veio a habilitação, veio a responsabilização criminal, vieram outras tantas responsabilidades. 18 viram 25, que viram 40, que viram 60, que viram 70, 100, que viram fim. Meu pai me disse um dia, num bate-papo que a gente teve lá em casa, e ele disse, eu me lembro dos 30 e poucos, quando você nasceu. De lá para cá, eu não percebi o tempo que me trouxe a esses 71. Ele está com 72 hoje. Eu lembro de quando eu cheguei em Caetité aos 24. Eu não percebi os 16 que me trouxeram aos 40 de hoje. Eu não sei se porque passei correndo, tentando dar conta de uma vida que disseram que seria boa,
ou se eu de fato só não percebi mesmo. Mas eu defendo a ideia de que quando a gente começa a simplificar a vida, ela começa a ganhar mais sentido. Por quê? Porque ela acontece ali, diante dos olhos. E aí as coisas começam a fazer sentido com muito mais facilidade do que se você atribuir o sentido de sua própria vida a conquistas que talvez você não alcance. Ou, se alcançar, talvez elas não tenham todo o valor, toda a força que você dedicou em prol de conquistá-la, esperando alcançar um sentimento, uma satisfação que você encontrou muito mais no caminho do que descobriu existir no fim do caminho, ou seja, no objetivo. Eu acho que a vida é simples porque ela é bela, e quando a gente torna complexa, ela vai perdendo essa beleza. Essa beleza vai sendo diluída nessa velocidade com que a gente corre. Eu penso assim. Por mais que na prática eu não consiga ainda essa simplicidade. Mozana que eu diga. Entende? Você acha que a personagem do livro conseguiria ter essa mesma visão com você assistindo todas as possibilidades das escolhas dela? Eu acho que sim. Porque a obviedade do fim é a percepção da simplicidade. Sabe? Aquela coisa de você dizer... Sabe quando... Não sei, eu estou dizendo sabe, mas vocês vão rir e dizer assim... Não, Theo, a gente não sabe. Até pela questão da faixa etária. Mas... Sabe quando você se apaixona por sua melhor amiga? Sabe quando você se apaixona pelo seu melhor amigo? Tem casal lá no fundo rindo e se apontando. Eu posso sorrir também porque eu me apaixonei por uma grande amiga, que antes foi amiga, só depois vira grande amor, que você olha e diz assim, caramba, ela estava ali sempre. E quando você dá o estalo e diz assim, como eu pude viver até aqui sem? Sabe? E aí você não cogita a possibilidade de depois daqui estar sem. Não existe planos sem que essa parte da sua vida seja inserida, esteja como uma parte fundamental de estar ali. Aí você começa a olhar quais são as outras possibilidades. Mas aí você já leva consigo uma bagagem, uma escolha que precisam estar inseridos nessas outras possibilidades. Senão a vida perde sentido e aí você não vai. Entende como eu sou romântico? Ó. E aí? Eu acredito que depois que a gente passou a ter um contato, assim, que eu passei a ter mais contato com a literatura e com as disciplinas de humanas e passei a fazer como se fosse uma relação com o que era estudado com a minha vida, mudou totalmente a minha perspectiva e a minha visão. E eu não esqueço do dia que você chegou na sala falando que a gente passa muito, tipo, a gente vive na escola, no colégio, esperando, né, passar na faculdade para viver uma vida estudando, quase a metade da vida na faculdade estudando, para sair dessa correria da faculdade, para entrar no trabalho e passar a vida inteira trabalhando. E você falava assim, a gente conversando sobre viagens, e você falando, quando eu puder viajar, eu já vou estar velho, eu já vou estar cheio de doença, lembra? E eu sempre não esqueço disso e falo com a galera lá em casa. E assim, hoje eu me questiono muito sobre o que eu quero da minha vida daqui pra frente, né? Porque a gente espera tanta grandiosidade, né? E... Ai, gente, tô sensível hoje. A gente espera tanta grandiosidade na vida e, na verdade, eu acho que a minha felicidade tá aqui. Tá aqui, tipo, de estar aqui hoje, de ter a minha família perto de mim. Então, talvez eu vivo essa dualidade, sabe? De posição, de visão. De pensar assim, será que eu quero mesmo sair daqui? Né? É isso.
Tem uma música de Djonga que ele postou. Eu acho que uma música que ele fez para a filha dele. E nos comentários, eu entrei nos comentários e vi assim, um rapaz postou assim: será que a gente precisa mesmo esperar essa grandiosidade? Será que um trabalho ali, um bico que eu vou fazer, estando aqui perto da minha família, uma casa pequena, um carro popular, será que isso não vai me fazer feliz? E eu vivo assim, sabe? Ainda hoje, eu acho que eu não decidi ainda o que eu quero, o que eu espero. Mas talvez eu não consiga, né? Talvez eu passe o resto da minha vida com esse questionamento. Mas o importante é que eu acho que eu tenho a cabeça aberta para receber qualquer tipo de sugestão, de conselho. E aí eu vou ponderando. Mas é isso. Minha realidade é essa. Meu devaneio de hoje é esse. É uma honra poder ouvir a expressão desses sentimentos, a expressão desses conflitos internos que nos movimentam. Eu costumo dizer, imagina, se todo mundo tivesse a vida profundamente resolvida, a ponto de sentar debaixo de uma macieira e dizer, então, né, medicina na USP, não sei, direito em Harvard, não, acho que eu vou para Paris 4. Adoro o clima da Europa nesse período do ano. Fico lá só 6 meses, eu volto antes do verão. A gente não tem essa vida fluida nesse sentido. E que bom que é assim. Provavelmente a gente seria muito chato se a vida fosse feita só de facilidades. Aliás, as pessoas que têm vidas muito fáceis são pessoas chatas. Me perdoe você que depois vai ver esse vídeo e que sua vida é chata. Porque são esses conflitos que nos põem a refletir exatamente sobre o que a gente quer. Eu vim para aqui às 24. Saí de casa tarde. E minha mãe disse, daqui a 4 anos você volta. E já se vão 16. Eu ia em Cruz 2 vezes por ano, às vezes só uma. Depois que eu paro e paro para refletir sobre isso, qual lugar? Qual a importância dessas pessoas que me cercam? Meu pai, minha mãe, minha irmã caçula que ainda está lá, minha irmã que mora em São Paulo, a do meio. E aí eu começo a caçar oportunidades para ir para a cruz. Porque todas as vezes que a gente conquista qualquer coisa, por mais simples que seja, a gente tem alguém que a gente adoraria ligar para contar. Quando a gente fracassa e parece que o mundo está desabando sobre os ombros, a gente sabe para quem a gente deve ligar, como deve ligar, quando deve ligar. A gente pode ser extremamente popular. Eu estou vendo o Felipe ali na plateia. Eu lembro de passar um tempão, do 6º ano até o 3º ano, fui professor de Felipe. Eu nunca ouvi uma única pessoa dizer qualquer coisa negativa sobre Felipe. Felipe era um dos caras mais populares daquela escola até o último dia de aula. Mas ele sabe de fato para quem ele volta. Ele sabe de fato que aquelas mais de 400 pessoas que de certa forma estavam ali prestando reverência a ele pelo cara que ele é, ele não pode contar com aquela galera toda o tempo todo. São só oi e tapinhas nas costas. Você sabe exatamente que abraço procurar, que palavra você deseja ouvir em cada um desses momentos. Isso é simplicidade. Sabe quando uma mala de dinheiro não acaba com angústia, uma palavra ou um abraço silencioso acaba? É sobre isso. E não que uma coisa exclua a outra, não. Se esse abraço puder acontecer numa praia em Cancún, é incrível. Se puder acontecer na costa do sul da Itália, de frente para o Mediterrâneo, maravilhoso. Mas não é o lugar, é o abraço. Sabe quando você me disse, eu quero fazer história, eu quero cursar história e entender a dinâmica de como a humanidade se organiza no tempo.
E eu disse, é um curso fantástico. Eu penso que todo mundo deveria fazer. Agora, pouquíssima gente consegue enriquecer sendo professor de história. Então, se seu objetivo é ganhar dinheiro, eis que não é a profissão. Mas eu não me arrependo em nada de ter feito história. Eu faria outros cursos, como acabei fazendo filosofia. Como pretendo fazer uma outra área. Mas não abdicaria de história. Porque é exatamente sobre isso. É quem somos no tempo e no espaço. E quem seremos quando não estivermos mais no tempo e no espaço. Porque a gente vai ter deixado alguma coisa. Nem que seja lembrança na memória de 1 ou 2 gerações depois que você partir. Então eu penso que uma vida simples seja sobre isso. Obrigado mais uma vez. Eu mordi a língua para não chorar também. O que vocês fariam se pudessem voltar para qualquer momento anterior a esse? O que escolheriam se pudessem voltar, se deparar com um mapa de suas próprias existências, sem limite para passado, para presente ou para futuro? Qualquer um desses tempos está à sua disposição a partir de uma escolha. Para onde vocês voltariam? Ou para onde iriam no futuro? E por quê? Se perguntar isso com certa frequência, nos dá uma dimensão interessante do porquê a gente está aqui. Do porquê faz sentido viver aqui. Tem uma fala muito massa, e isso tem feito um sentido absurdo para mim nos últimos tempos, que é a expressão 2 sentidos não assimilam. Que quando você vai para o mais popular ainda, viram, melhor dizendo, 2 sentidos não assam milho. De fato, você põe o milho no fogo para assar, um braseiro, ele assa um lado porque o calor está ali e obrigatoriamente você vai ter que virá-lo para que ele asse o outro lado. Inventaram um conceito, uma ideia de que a gente consegue ser multitarefa. Só não disseram para a gente que quando a gente está fazendo mais de uma tarefa, a gente está dividindo a capacidade cognitiva, a capacidade cerebral de se concentrar em uma tarefa. Então, o cérebro vai se dividir aí em diversas porcentagens para dar conta daquelas múltiplas tarefas. E a gente acaba não percebendo que ao não se concentrar, a gente também não usufrui de tudo que poderia, daquele tempo, daquele momento, do que se está a fazer. E quantos de vocês não estão na presença dos pais mexendo no celular? E quantos de vocês não estão ouvindo alguém falar e de posse do celular na mão, dividindo a atenção? Quantos de vocês adorariam estar, de fato, conversando com alguém que olha para os seus olhos e olha para a tela, olha para os seus olhos e olha para a tela e te diz, olha, você tem a mesma importância que esse aparelho. Quando a gente começa a perceber essa dinâmica, a gente começa a concentrar em uma coisa por vez. Eu vou conversar com você? Eu ponho o celular aqui. Se eu preciso mexer no celular, me dá um segundo e eu mexo no celular. Se eu preciso dizer para alguém que eu amo, eu preciso dizer de forma inteira. Eu não posso dizer, oi, eu te amo, mas agora eu não tenho tempo para te dizer da forma como você merece, mas quando houver tempo, se houver tempo, eu volto e te digo. Quase nunca há tempo depois. Se eu perguntasse para Lipe, que é o egresso presente aqui, se você continua vendo os seus colegas de turma com a mesma frequência que você via durante as aulas, provavelmente a resposta vai ser não, porque cada vida segue um curso. E a gente só carrega junto quem importa. E aí, independente do título, se é a Biblioteca da Meia-Noite e a obviedade da vida que Nora vai escolher, ou se é a morte de Ivan Illich e a simplicidade sendo contraposta no fim da vida, porque quase sempre é quando a gente para pensar sobre toda ela, as conclusões são infinitas. Por quê? Porque as possibilidades também são infinitas.
eu não sei onde eu vou estar amanhã. Se Leda me ouvisse dizendo isso, diria na Copec, aplicando simulado. Mas eu diria, não sei. E talvez essa seja a beleza. Eu posso planejar, mas eu não tenho controle. Não existem garantias, apenas oportunidades. Questões? Lorena estava falando sobre as escolhas da vida, e aí, quando ela estava falando, né, sobre os devaneios dela, eu estava pensando aqui sobre os meus, inclusive ela me fez chorar. E eu comecei a pensar muito em relação ao medo, porque na minha cabeça, enquanto você falava um pouco da história da protagonista do livro, eu pensei que um dos motivos dela ter desistido talvez fosse o medo do que poderia vir a acontecer no futuro. E é uma coisa que eu tenho muito medo. Eu já tive inúmeras vezes medo de ser eu mesma, medo do que vai vir no futuro, medo de escolher algo que eu gosto e lá na frente não dar certo. E aí hoje a gente estava conversando com Valesca também sobre a simbologia da morte, uma das simbologias da morte na literatura ser a esperança. Então, eu acho que a protagonista do livro viu a morte dela como uma esperança, talvez, de que tudo fosse dar certo, todo aquele sofrimento fosse acabar quando ela partisse. E aí, eu, um tempo da minha vida muito atrás, já pensei a mesma coisa, mas, mais uma vez, o medo não me deixou agir. Nesse caso, eu fiquei feliz que isso aconteceu. Mas eu ainda tenho muito medo. Você falou de se a gente pudesse voltar em algum tempo da nossa vida, acho que eu voltaria no passado. Uma coisa que me marcou demais foi o falecimento da minha avó paterna, que era muito importante para mim. E a partir daquele dia, parece que o medo começou a tomar conta de mim, porque eu tive medo da morte e medo da vida. Tipo assim, eu tenho medo da morte, de perder as pessoas que eu amo, só de pensar nisso me dá um desespero. E tenho medo da vida, medo de viver e acontecer alguma coisa que eu não planejo. Então, tipo assim, pra mim, antes, assim, eu pensava que eu não aproveitava, não sabia aproveitar os momentos simples da vida, porque eu tinha muito medo de, tipo, ficar só no simples, sabe? Porque as pessoas sempre falam pra gente almejar coisas grandes nas nossas vidas. Então, a gente sempre fica muito preocupado em fazer isso, fazer aquilo. E quando Lorena estava falando, eu refleti muito sobre isso, porque eu sempre me preocupo em fazer aquilo, fazer isso, para andar logo para frente, sair logo para a faculdade, fazer isso, fazer aquilo. E é como se eu perdesse os momentos mais importantes da minha vida, que é com a minha família. E aí, tipo assim, Lorena estava falando, e eu pensei muito sobre isso também, porque é como eu comento com as meninas. Eu vou chorar também, que ótimo. A minha família é tudo que eu tenho de mais importante. E mesmo assim, eu perco de aproveitar muitos momentos simples com elas, porque eu sempre estou preocupada em fazer isso, fazer aquilo, para ir para frente. E eu estou sempre preocupada em pensar na faculdade, isso e aquilo, na vida que eu preciso ter, que eu preciso passar em medicina, que eu preciso ir bem financeiramente. E aí, inúmeras vezes eu perdi muitos momentos importantes, inclusive com a minha avó também, por isso que a morte dela me afetou tanto. E aí, tipo assim, eu acho que o medo rege muito a minha vida. E às vezes eu não sei o que fazer com o medo, Theo, sabe? Tipo, eu fico pensando, e se chegar lá na frente e eu tiver medo e eu não ter coragem de seguir em frente? E aí, eu queria te perguntar, o que você faz quando você tem medo? O que a gente pode fazer quando a gente tem medo, sabe? De ir pra frente, de seguir em frente. Sabe, às vezes que vocês fazem umas perguntas que eu não consigo pensar em nenhuma resposta e dá uma angústia, sabe? Medo. Nietzsche diz que o medo e a preguiça nos impedem de nos tornarmos o que poderíamos ser, de explodirmos uma vontade de potência e de nos construirmos.
da melhor forma possível. Mas eu gosto da ideia do equilíbrio em Aristóteles, da moderação, da ideia de que se você se arrisca muito, se você é extremamente corajoso, destemido, você está em risco permanente. Se você é covarde o tempo todo e se encolhe, você não vive. Então, o ideal seria o caminho do meio, o equilíbrio, a moderação. Mas o que é moderação? Quem mede essa moderação? A gente é sobrecarregado de tantas expectativas. A gente é obrigado a usar tantas máscaras nas mais diversas situações. Mesmo no cotidiano mais óbvio, mesmo no dia a dia mais comum, a gente tá de máscaras. E quando eu digo máscaras, eu não estou dizendo máscaras no sentido pejorativo de quem é falso, de quem dissimula, de quem manipula. Não. As máscaras que são parte de quem somos. Dias que a gente está profundamente feliz sem motivo algum, só está feliz. Dia que a gente está profundamente triste, temeroso, angustiado e só está sentindo tudo aquilo. Dias em que, se você pudesse, você nem saía da cama. Outros dias você acorda, senta na beira da cama e parece que você tem poderes mágicos, que você pode literalmente pegar o mundo nas mãos, jogar para cima, matar no peito, matar na coxa. Não chutá-lo para longe. Sabe, quando a gente desenvolve uma capacidade de dizer: hoje eu posso tudo. E é louco porque às vezes você pode tudo de manhã e meio-dia você não pode mais nada, porque você é literalmente tragado por uma outra força oposta que te paralisa. Quando você estava falando de medo, Mozana deve ter pensado, quando você me pergunta isso, ela deve ter pensado provavelmente: como assim? Theo vai falar de medos? Porque eu estou sempre cheio de tantos medos. A pessoa corajosa de lá de casa é ela. É ela que disse: vamos ficar aqui em Colônia de Sacramento, no Uruguai, e a gente vive aqui do jeito que der. E eu dizia: não, como assim? Eu tenho um emprego estável lá em Caetité, uma renda, uma casa, um cachorro, sabe? Não. E ela: vamos sair do Brasil? Eu disse: não, mas eu não falo uma língua tão bem que me permita morar num outro lugar. E ela diz: vamos morar na Chapada Diamantina? Eu digo: fazendo o quê? Pelo amor de Deus, eu não vou dar aula lá, não tem Copec lá, não tem vaga para o... E ela diz: Theo, vamos almoçar no quintal? E eu disse: não, se a gente tem uma mesa na sala para isso, uma sala de jantar. Então, eu sou a pessoa extremamente pé atrás, mas esse pé atrás tem sido trazido para o lado do outro pé. Em alguns momentos têm sido postos à frente, literalmente no gesto de um passo, de quem se movimenta, de quem não para. E por mais que eu tenha muito medo, eu continuo me movimentando. E por mais que eu tenha medo, eu até me movimento devagar, para que, caso eu perceba que de fato é um erro, eu tenha tempo para voltar. Quase nunca dá para voltar. Mas eu não paro. Eu continuo indo. Acho que talvez o último grande medo que eu venci, Mozana não estava, eu encontrei lá em Salvador. Parece bobo para alguém que vê isso e que viaja para tudo quanto é canto, mas eu dirigi em todos os lugares do mundo. Não consegui dirigir em Salvador. Era um medo trazido da infância. A gente constrói poderes para certos medos, para certos bloqueios, e a gente vai maximizando isso, que se a gente não para refletir que talvez seja algo menor do que de fato a gente considera, a gente vai travando. A gente vai impedindo a vida de acontecer, a gente vai impedindo a vida de se desdobrar. Por quê? Porque a gente acha que aqui é o lugar seguro para estar. O lugar seguro para estar é o lugar onde você esteja de corpo e alma. Sua família não quer que você pare de sonhar, pare de almejar, pare de desejar coisas para a sua vida, por receio de ficar distante dela.
A família meio que acompanha a gente na torcida, no afeto, no cuidado, nos gestos, no contato permanente. A família meio que vai com a gente quando a gente sonha, porque nossos sonhos acabam sendo os sonhos deles. Então, se arrisca. Um pouquinho de cada vez, sabe? Um passo minúsculo é movimento. Um passo, você não está mais no mesmo lugar. Então, assim, não adianta correr antes de caminhar. Então, caminha devagar, sabe? Vai enfrentando uma coisa por dia. Vai ganhando esse espaço. Aliás, ganhando não. Vai construindo esse espaço. Porque na medida em que você constrói, você vai ganhando uma segurança que é só sua. As outras pessoas quase nunca entendem porque estão fora. A luta é sua. A batalha é sua. A vitória é sua no final das contas. E cada passo, óbvio, você se sente mais forte, mais segura para dar um outro, e um outro, e um outro. E aí você já não está mais no mesmo lugar. Eu digo que quase todas as pessoas que parecem não ter medo, elas só conseguem controlá-lo. As pessoas dizem, eu não te vejo com medo. Eu disse, que bom, eu ensaio na frente do espelho, brincadeira. Eu tento controlar. Às vezes eu falho, absurdamente. E aí eu me sinto desse tamanho nesses momentos. E aí é preciso que nesses momentos você pare, você respire fundo e olhe de novo para você. E aí você dá outro significado e vai. A Nora nos convida, através da obra, a pensar isso. Hoje, quando eu me deparo com diversas situações, eu sempre penso onde essa escolha vai me levar. E aí eu vou. Chegar lá na frente, vixe, não era isso. Qual é a próxima escolha? Às vezes é só um atalho para a próxima. Aí você só vira o caminho. Não sei se respondi a sua questão, mas... Antes de começar minha fala propriamente, eu gostaria de dizer que você é muito bom em argumentação, porque quando você falou que estava encaminhando para o final, me deu mais vontade de falar, né? Mas enfim... Funcionou. Pois é. Há um tempo atrás, se você dissesse pra mim que o que começaria a ser tipo minha reflexão assim sobre, sei lá, o sentido da vida, essas coisas assim, se você dissesse que era só uma fase ali de adolescência mesmo, eu provavelmente ficaria meio irritado, mas hoje em dia eu consigo ver que era só isso mesmo, e que, por outro lado, motivou com que eu continuasse pensando nessas coisas. Sobre justamente o sentido da vida, essa questão das escolhas, de decisões e tudo mais. E teve um momento que eu cheguei a achar que realmente a gente deveria abandonar todas as coisas e, sei lá, buscar uma vida mais simples, essas coisas assim. Bem, talvez, lembrando o que a gente estava estudando em Nietzsche, mas enfim. E aí, ao passar do tempo, assim, eu fui meio que abandonando essa ideia, por algum motivo que eu não pensei, mas enfim. E aí justamente essa questão parece ser um negócio ali da adolescência mesmo. E aí a próxima etapa disso foi uma decisão que eu fiz em dezembro do ano passado. E nessa hora, por favor, Lorena e Ana, não riam de mim, mas foi a opção de entrar numa mentoria para aprovação no vestibular. E aí aqui eu quebro a expectativa de todo mundo, porque o que isso vai ter a ver com a vida, né? Acontece que, se por um lado eu refletia a minha vida destituída, sem pensar, tipo assim, de forma, sei lá, científica, pensar baseado em senso comum, no que as outras pessoas falam, essa mentoria aí abriu a minha cabeça para a forma científica de pensar a minha própria vida, sabe? E aí é um pouco contraditório pensar nisso, uma coisa tão subjetiva se analisar sobre a forma científica, mas é uma questão que justamente parece absurda porque está fora da nossa realidade, sabe? Foi uma coisa que explodiu minha cabeça, assim, de várias formas. E a prova disso foi que eu consegui enxergar a vida, tipo assim, você conseguir fazer conquistas, o que a gente foi educado a falar de grandes feitos, essas coisas assim, e ser feliz ao mesmo tempo, sabe? Eu tava quase conseguindo alcançar esse estado na metade do ano, antes das férias ali um pouco. E aí as férias quebrou meio esse ritmo, assim, eu não consegui recuperar ainda. Mas você vai se lembrar disso aí, porque provavelmente Luísa Amaral já te falou dela. Fernanda Leal ela tem formação em neurociência, pedagogia, não sei o que lá, enfim.
Eu não vou conseguir abrir a cabeça de todo mundo aqui. Normalmente, quando eu vou falar em público, eu tento atingir todo mundo, mas uma coisa bem pessoal mesmo. É estranho porque muita coisa de neurologia, de fisiologia, que existe aí no mundo afora, o conhecimento que já existe, e até o conhecimento de neurociência mais novo, a gente pega e joga no lixo, sabe? A gente não se baseia nessas coisas para nortear a nossa vida, o que é um pouco estranho, porque o método científico, ele se baseia em você pegar, analisar um grande número de pessoas, né? E de acordo com isso, você tirar as conclusões, tipo assim, resumindo aqui. Então, seria um método seguro, a meu ver, assim. Não é absoluto, né? Essa ideia de conhecimento absoluto é meio utópica, mas enfim. E a gente pega esse conhecimento e joga fora, sabe? Primeiro porque ele não é acessível para todo mundo, e segundo por alguma outra razão que eu não vou pensar agora, que deixa para outra conversa isso. Mas enfim, concluindo aqui, meu ponto de vista passou dessa visão de você abandonar tudo e buscar a felicidade para você, no meu ponto de vista, você conseguir fazer as coisas que você quer e ao mesmo tempo ser feliz, sabe? Foi uma mudança de perspectiva, assim, que eu não imaginava, sei lá, do nada, assim, sabe? Numa mentoria de aprovação para vestibular. Porque não é comum, né? Alguém ser especialista em neurociência e dar curso para vestibulando, mas enfim. Foi uma mudança de perspectiva absurda, assim. Foi diferente de qualquer coisa que eu já vi na vida. Mas é isso. É massa porque a gente quase sempre põe em gavetas separadas, né? Sucesso, carreira, tudo, e felicidade. É como se a gente precisasse abrir mão de uma coisa para ter a outra. Não dá para casar, não dá para juntar essas coisas num único caminho, num único processo. Hoje, em uma turma, estava conversando com um aluno depois da prova, e ela me disse: eu passei a minha vida inteira desejando fazer medicina. No último ano, eu paro e decido que não vou mais fazer medicina. Eu disse: por quê? Ela disse: eu sou apaixonada por física e matemática. E aí, qualquer coisa que me leve mais profundamente para física e matemática faz mais sentido para mim agora do que medicina. Eu disse: olha, por esses anos que eu conheço você vai ser muito bem sucedido em qualquer carreira que você escolher. E aí ela sorriu de modéstia, porque ela é uma pessoa muito modesta, mas ela sabe, no fundo, que eu tenho razão. A gente precisa parar de dissociar essa ideia de que fazer certos sacrifícios nos afastam da felicidade. Os sacrifícios precisam fazer sentido no caminho dessa felicidade, do que nos faz felizes. Porque às vezes o próprio sacrifício é motivo de felicidade. Sabe? Quando você para e está ali se doando ao extremo, eu poderia tranquilamente usar como exemplo o Diego. Diego é apaixonado por vídeo desde sempre, desde que eu conheço o Diego, desde quando ele ainda trabalhava numa outra empresa, antes de fundar a empresa dele. E assim, talvez uma das coisas que tem nos tornado amigos é exatamente o fato da dedicação que ele tem para com a carreira dele. E ele não enxerga esse processo como um negócio. Ele não quer melhorar porque ele quer cobrar mais caro. Ele quer melhorar porque ele quer olhar para o trabalho que ele está fazendo, sentir orgulho daquele trabalho e saber que aquele trabalho conseguiu atingir sentimentalmente alguém muito mais profundo do que o que ele fazia antes de melhorar. Esse processo, esse sacrifício é felicidade, não é? Entende? Essas pequenas conquistas minúsculas, às vezes, que você se desloca um mundo para depois melhorar isso aqui. Ó. E naquele momento você diz: foi só isso? Só quando você vai somando esses detalhes, e a senhorita Elmi, no livro, enfatiza o tempo todo que a vida acontece nos detalhes, você vai percebendo que essa felicidade é um tijolo numa construção. Que você coloca um por dia e quando você para observar, você tem um castelo, ou uma casa, ou uma palhoça, se for do seu interesse. Não tem resposta correta, gente. Não tem caminho seguro. É a vida. E a beleza é errar. Por que ler A Biblioteca da Meia-Noite?
Porque provavelmente depois dela, vocês estarão topados de perguntas. Porque ler a biblioteca para se encher de perguntas, porque sem elas a gente continua no mesmo lugar com a resposta que encontrou primeiro. As perguntas nos põem em movimento. As perguntas nos fazem duvidar dos valores que foram deixados. As perguntas nos põem a questionar a nossa própria realidade. As perguntas nos põem a querer mais e mais e mais. E não necessariamente quando eu digo mais, quem pergunta quer uma resposta. Às vezes só quer pensar. Ler a Biblioteca da Meia-Noite é a possibilidade de devanear nesse sentido. De se deliciar com um bom livro que vai lançar sobre você algumas tantas questões que farão com que você passe a observar a vida de uma outra perspectiva. E só por isso já vale a pena. Eu torço imensamente para que vocês gostem. Torço imensamente para que se permitam ler. O meu está até emprestado, eu vou devolver para o empréstimo. Mas se permitam, não apenas a Biblioteca da Meia-Noite, que ela seja a porta de entrada para vocês se jogarem na literatura, para que vocês leiam mais. Por quê? Porque ao ler mais, vocês materializam a vida de Nora. Por quê? Cada livro que você lê é uma vida que você pode viver enquanto aquelas páginas durarem. De forma extremamente segura, de forma extremamente deliciosa. Eu gostaria muito de agradecer a presença de vocês, gostaria muito de agradecer a TID pela disponibilidade em nome da Casa Anísio Teixeira, a casa que abraçou esse projeto desde o início, abraçou esse projeto de uma forma muito carinhosa, disponibilizou espaço para que o evento acontecesse aqui. Agradecer imensamente a Diego, que está colado sempre que pode e tem podido sempre. Então, meu muito obrigado, Diego. Isso é importantíssimo para que a gente leve isso para uma outra plataforma e que a gente possa trazer mais gente para estar aqui, para a gente ampliar esse bate-papo, ampliar essa conversa. Obrigado a Mozana por estar aqui representando a Du, mas está principalmente representando uma das partes mais massas da minha vida. Então, e obrigado a vocês, porque não faria sentido nenhum estar aqui se vocês não estivessem aí. Vocês poderiam estar em qualquer outro lugar, mas escolheram estar aqui. E eu espero sinceramente, do fundo do meu coração, que nessa noite eu possa ter dito alguma coisa que faça sentido para vocês. E eu espero planejar a próxima edição para daqui a um mês e divulgarei com um convidado de fato, não eu mesmo. Mas muitíssimo obrigado por estarem aqui nessa noite. Vocês merecem uma salva de palmas. E aí eu